Fala, seus moazeiros, como é que você está, minha rapaziada? Abrinha nova no canal, aquela história, né? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito e, pelo amor de Deus, senta o dedo no hype se curtiu o vídeo. Let's bora! Nossa obrinha começa no hospital na cidade J. E o nome desse rapaz aí, que é o nosso prota, é Lee Haoran. E como todo bom manhwa, ele é um garoto normal, né? Claro. Por enquanto, pelo menos. E pra resumir um pouco a história, os pais dele morreram quando ele tinha 6 anos de idade, pegos na batalha entre monstros e despertados. E desde então, ele e a irmãzinha dele passaram de casa em casa de parentes. E, consequentemente, cresceram sobre o olhar frio dessas pessoas. Mas é aquele negócio, né? A infelicidade da vida nunca acontece apenas uma vez. E nos é mostrado o prota com um papel na mão. E aí tá dizendo que ele tem uma síndrome de anomalia, que é uma doença causada por criaturas monstruosas. E algumas pessoas simplesmente não conseguem resistir à energia desses seres tridimensionais. E com o tempo essa energia consome eles até que os seus corpos fiquem duros, e assim elas morrem. E a velocidade que essa doença avança varia. Algumas duram apenas de 3 a 5 dias, e outras pessoas podem durar de 7 a 8 anos. Mas não importa quanto tempo leve, uma coisa é certa: ninguém nunca sobreviveu a essa síndrome de anomalia. E o prota, né, sabendo que poderia cair morto a qualquer momento, já tinha desistido da vida. Mas ainda assim, pela sua irmã e para honrar o último desejo da sua mãe, ele pensa que tem que sobreviver. Então a gente já vai para alguns dias depois, né, no subúrbio dessa cidade J. E tem alguém ali perguntando se tava todo mundo ali. E tem um cara diante de várias pessoas e ele tá dizendo que agora ele vai repassar a missão daquele trabalho de extermínio. E alguns dias atrás, né, tiveram dezenas de monstros de nível 1 atacando algumas pessoas por ali. E o objetivo deles é simples: entrar no covil e eliminar todos eles. E desde que eles sigam o plano, aquela missão vai ser de boa e monstros de nível 1 não vão ser problemas para eles. E esse daí é o Ciclone Rápido Change Zen, nome difícil do caramba. E o nível de evolução desse cara é de aço classe alta. E os níveis de poder dessa obra ainda não foram explicados pra gente, né? Mas lá pra frente eu dou um jeito de explicar se for mostrado. Então ele fala que se ninguém tem uma pergunta, agora eles podem se mover. E então ele chama o prota e fala que ele é o único não despertado do grupo, e pergunta pro prota se ele sabe o seu papel como um carregador, que por sua vez responde afirmativamente e pensa que para um cara comum como ele, a única maneira de trabalhar com um esquadrão de extermínio é sendo um carregador, e os carregadores nem brigam, apenas seguem a equipe carregando os suprimentos e garantindo que as provisões permaneçam seguras. E além disso, após a batalha eles também limpam a bagunça e coletam qualquer material valioso daqueles monstros. E aí, sem mais enrolação, a gente já vai para outro lugar, e o líder daquela galera já tá estraçalhando o monstro verdão ali, enquanto o outro tá dando um soco arrebentando. Tá todo mundo ali batalhando e acabando com os monstros, enquanto o prota tá ali no canto e tá pensando: até agora tá tudo indo bem, não deve demorar muito pra finalizar isso aqui. A diferença entre mim e essa galera desperta é como a noite e o dia. Mas então o prota olha pro chão e tem umas pedrinhas ali que começa a tremer e começa até a pular do chão. E é claro, né, que todo mundo aqui já deve conhecer esse tipo de plot. E o prota pensa que tem alguma coisa errada, monstros de nível 1 não deveriam fazer tanto barulho, portanto deve ter algo muito pior por ali. E aí de repente uma trilha de poeira no chão começa a ser levantada e um bicho sai do chão, parece um dragão cobra gigante. E esse rapaziada é um monstro de nível 5, a Piton Titã. E os caçadores que estavam ali e agora na sombra daquele monstro já começam a ficar em choque e todo tremendo. E a aventureira bem saudável que tá ali na frente do monstro começa a falar que a inteligência disse que ali só teriam monstros de nível 1. E é óbvio que aquele monstro ali na frente deles estava bem além do poder que eles tinham. E enquanto tá todo mundo ali babando na Titanoboa, o prota grita perguntando o que eles estão arrumando. Eles têm que correr rápido. Todo mundo ali vai morrer se eles ficarem parados. E aí é isso que eles fazem, né? Sai todo mundo correndo. E a aventureira saborosa ali só disse que foi por pouco. Ela quase congelou de medo. E ainda bem que alguém gritou e tirou ela daquele transe. Enquanto tá todo mundo correndo,
a jararaca já tá indo pro rumo deles. Enquanto eles estão correndo, um deles fala que aquele bicho é muito rápido e eles precisam de uma isca, alguma coisa para distrair aquilo. E o líder responde na hora que eles até têm uma isca. E esse maldito desse capitão brota na frente do prota e na hora já lança um golpe no coitado, que por sua vez se encontra surpreso e pergunta por que ele estava fazendo aquilo, o que isso significava. E aí aquele maldito vai com a mão no pescoço do prota e começa a dizer que ele é o único que não pode lutar, e isso torna ele o menos valioso entre todos eles. Então ele é a isca perfeita, e o capitão ali leu a ficha do prota, e como ele tem a síndrome da anomalia, ele vai morrer logo, então tanto faz. E dessa forma, ele pode pelo menos ser útil de alguma forma, né? E aí ele joga o prota pro lado da cobra, como se fosse um aviãozinho de papel. E ainda grita para o prota não culpar a eles, é para culpar a si mesmo, por ele ser fraco. Mano, é foda, a realidade nesses Moai é muito foda. E então o prota cai que nem bosta mole diante da cobra, que com certeza tem sua atenção chamada pra ele. E enquanto o coitado tá lá, buchado no chão e dando aquela tossida, a cobra começa a se aproximar e abre aquela boca pronta pra dar o bote no prota. E ele, naquele momento, pensa que aquilo era uma droga e se pergunta se aquela era realmente a forma que ele ia morrer. Então nos é mostrado alguém chamando o prota seguidamente: Haoran, Haoran. E essa era uma memória do prota, dos últimos momentos de sua mãe. E ela dizia que ela não conseguiria mais cuidar dele. E ele tinha que prometer pra ela, não importa como, ela tem que tomar conta da irmãzinha dele. E os dois teriam que se manter fortes e sobreviver. E então um círculo mágico aparece debaixo do prota. E uma energia vermelha envolve todo o seu ser. E um flash de luz que vem lá do céu cai diante de uma plateia e uma demoninha ali em cima de um palco. E enquanto aquela luz vermelha começa a ser dispersada, nos é mostrado o nosso prota agora numa situação bem diferente. E ele se pergunta o que estava acontecendo. Ele deveria estar morto, mas como ele estava ali? E os ferimentos dele tinham desaparecido. E aquelas roupas também não tinha nada a ver, né, com aquele estado. E ele até lembra de ter visto uma luz vermelha antes de morrer. Mas nesse momento aparece alguém gritando que tinha funcionado. E a Nico realmente tinha conseguido summonar um homem. E rapaziada, eu tava esperando pra trazer uma obrinha dessa, porque vou falar a verdade, eu não tava achando nada bom pra mim. Mas tá aí, né, o nosso prota nesse palco, uma gasosa lá atrás e um monte de demoninha na frente dele, uma plateia, e pelo jeito tem só mulher. E elas estão todas deslumbradas com ele, e uma tá até dizendo ali que ele era muito bonitão. E outras duas balãozudas ali estão falando que faz uma eternidade que elas não veem um homem de alta qualidade, e que o sangue delas já está até fervendo. E elas estão muito excitadas, e ele tava até emanando uma forte aura mágica. E nossa, mas que cara charmoso. E elas se perguntam como seria tocar nele. Olha a monetização, rapaziada. Vocês se segura aí, hein? E o prota ali em cima fica só se perguntando o que tava acontecendo. E ele percebeu na hora, né, que isso aí era um monte de súcubos. E olhando pro lado e observando bem, ele consegue ver até um sistema. E pelo jeito, só ele consegue ver aquilo. E eu vou deixar aí, né, os status do prota aí, como sempre. E enquanto ele tá ali, né, vendo o sistema dele, aparece uma moça dizendo que ela usou uma magia de invocação antiga para trazer ele ali. E quando a magia foi ativada, os céus mudaram de cor e um imenso poder mágico surgiu daquela magia. E aquela visão realmente assustou todas elas. E essa daí que é a Nico, rapaziada, uma sucubus de nível 3. E ela diz que para causar tal perturbação, ele deve ser realmente muito poderoso. E pelo que a gente viu ali, né, rapaziada, não é o caso não, porque os status dele não tá aquelas coisas. Mas ela diz, né, que ela, a subordinada Nico, jura lealdade eterna ao prota. E ela jura que nunca, jamais ela vai trair ele. E nesse momento, uma janela do sistema aparece, informando ele que ele ganhou um primeiro seguidor. E ele vendo aquilo, fica se perguntando o que era aquilo. E curioso e vendo que o sistema pedia para ele checar, ele só clicou naquela janela. Então os status dela aparecem, com o seu nome, a raça, a idade e o seu nível. E tá aí, né? E o nível de afeição dela é 88%, já bem alto, né? E atenção, quando o seguidor chegar à afeição de 100%, ele pode escolher adicionar ela ao harém e ele vai receber um presente misterioso. Ai, minha monetização.
Então nos é dito que foi só agora que o prota, o Lee Hao-ran, entendeu completamente. O seu renascimento tinha sido por isso. Ele ganhou um poder muito além do que qualquer ser desperto. O sistema deu a ele o sangue do deus demônio. E dessa vez, ele finalmente vai ter o poder para se vingar. Então a Nico se aproxima rapidamente, ficando bem pertinho do prota e pergunta para ele, chamando ele de mestre, o que estava errado. Por que ele estava tão animadamente agarrando o ar? E aí ela pergunta se ele estava se sentindo rígido depois de dormir por tanto tempo. E pergunta se ele quer se alongar um pouco, se é que vocês me entendem, né? Mas aí ele dá aquela disfarçada, né? E fala que não, ele só precisa se mover um pouquinho. E ela diz que nesse caso, ele pode se sentir livre para tocar à vontade nela. E se o corpo dela puder ajudar ele a relaxar, isso vai ser uma honra para ela. E embora vai ser a primeira vez dela, ela vai fazer o melhor para poder agradá-lo. E nisso as outras súcubos que estavam ali na plateia assistindo começa a falar que aquilo era uma vergonha pra Nico, em que ela tava avançando bem na frente de todo mundo, e a outra tá dizendo que esse tipo de coisa obviamente devia ter deixado pra ela. Afinal, o colo dela é muito mais macio e confortável. Mano, eu tô ficando preocupado com isso aqui, eu tô achando que não vai dar pra eu narrar não, hein? Mas aí o prota pede pra ela esperar e ele diz que ele não tava tentando tirar uma vantagem dela. E ele pergunta se todas as súcubos são desesperadas daquele jeito. Mas então o sistema notifica o prota dizendo que a afeição caiu para 85%. E ela pergunta, meio sem jeito, tadinha, se tinha alguma coisa errada e se o corpo dela não era o suficiente para ele. E o prota pensa que ele fez cagada, ele não deveria ter dito aquilo. Afinal, o afeto parece ser um dos mecanismos centrais daquele sistema. E se ele quiser vingança, ele precisa fazer uso total do poder do sistema, o que significa que ele precisa maximizar a afeição de todas elas. Então ele começa a se aproximar e o clima fica todo cheio de rosas em volta. E ele diz que ela não entendeu ele direito. Ela é linda. Não, na verdade, todas elas são maravilhosas. E ele nunca conheceu alguém tão único quanto ela. E nisso ela fica com essa expressão totalmente maravilhada e gaguejando, ela pergunta se é sério isso? E o sistema notifica que agora a afeição dela subiu para 90%. E ela diz que se ele disser essas coisas, ela vai ficar toda confusa. E ele explica, né, que como ele acabou de ser invocado, ele ainda está se adaptando a tudo. E ele precisa de energia. Então ela fica pensando, energia? Ah, já que você é o deus demônio do sangue, então o sangue deveria reabastecer o seu poder, certo? Então vá em frente e beba o que você precisar. E ela ainda diz que seria uma honra ter o sangue dela correndo nas veias dele. Então o olho dele começa meio que brilhar e ele para pensando o que estava acontecendo com ele. E fica pensando por que ele estava se sentindo tão inquieto de repente. E se pergunta se aquilo era seu instinto de vampiro. E ele não consegue resistir e avança no pescoço da súcubus. E rapaziada, olha a cara que ela faz. Eu não sei se eu vou conseguir postar isso aqui não, viu? Eu acho que eu vou acabar gravando um episódio menor. Então, só pra testar, vou postar e vou testar. E agora a afeição subiu para 92% e ela tá até chorando ali, velho. E totalmente satisfeita, ela pensa que aquilo é incrível. Agora ela se fundiu completamente com o mestre dela. E o sistema aparece dizendo que ele desbloqueou uma nova habilidade, fusão sanguínea. E o atributo de força aumentou em mais um. E olhando para aquelas janelas, ele pensa que tá funcionando. E agora ele resolve checar e clica na janela do sistema. E o sistema mostra, né, o que é essa habilidade e, para resumir, ele absorve sangue de um personagem de sexo oposto. E aí ele ganha um atributo aleatório, só que só funciona uma vez com cada pessoa. Então ele pensa que com essa habilidade, se ele tiver alvos suficientes, ele vai poder ficar mais forte e ganhar poder muito mais rápido. E é claro, né, que a gente já percebeu isso, mas ele também percebeu que essa skill era realmente muito insana. Então ele se vira pra Nico, dizendo que ele precisa de sangue, de muito mais sangue. Então ela faz essa pose sugestiva e pede pra ele dar mais a ela, e que ele podia pegar o quanto ele quisesse do corpo dela. Mas aí ele explica, né, que não pode ser o sangue dela, ele precisa de muito mais, mas não do dela. E além do mais, de sangue de mulheres. E quanto mais, melhor. Então aquele monte de súcubos ali na plateia começa até a ficar babando e nem acreditando que elas também vão ter a vez delas. E elas estão tudo animadinhas ali, rapaziada. Só que não dá pra eu narrar o que elas estão falando não, viu? Só pra deixar falado. E eu vou deixar a imaginação de vocês aí trabalhar por conta. E ele diz que já que ninguém tem nenhuma objeção, então eles vão fazer aquilo tudo juntos.
Então, um tempo depois, nos é mostrado que, uma a uma, elas vão sendo sugadas e o sistema do Prota vai informando que as habilidades dele estão subindo. Estamina, inteligência, agilidade, espírito, estamina, força, não sei o que tem, tá tudo subindo aí, rapaziada, tem um monte de janela. E aí uma Succubus ali tá falando que aquilo é incrível, e ela nunca sentiu nada assim antes. E até doía quando ele mordia, mas ao mesmo tempo ela se sentia incrível. E agora era como se a alma dela tivesse conectada ao do mestre, e ela sente como se ela tivesse transcendendo. E ele por sua vez pensa que aquilo era perfeito, todas as Succubus desencadearam a fusão sanguínea. E graças a ela ele ganhou vários pontos de atributo, e simplesmente só mordendo os seus pescoços. E ele chega a achar que as reações delas foram até um pouco exageradas. Enquanto ele tá ali perguntando se o corpo das Succubus são realmente tão sensíveis assim, nos é mostrado todo mundo ali tá tremendo, com o coraçãozinho em volta, e a afeição de todas elas tá subindo. Então agora, mais à noite, a gente já tá na Vila Succubus. E eu acho que é a Nico que tá entrando ali naquele quarto, e ela fecha a porta e chama o Prota, dizendo que tinha muita gente antes com ele. Então antes ele não tinha tempo totalmente pra ela, certo? Então ela vai engatinhando pra cima da cama dele e diz que desde que ele deixou a marca dele nela, ela não consegue parar de desejar aquela sensação emocionante de novo. E agora ela quer aprofundar a conexão deles. E pelo menos nesse momento que eles estão sozinhos, ele pode realmente mostrar as suas habilidades. E olha isso, rapaziada, ela fala pra ele nessa noite transformar ela numa verdadeira Succubus. Vocês entenderam, né? Então ela diz que aí vai ela, mas ela percebe que tem alguma coisa errada. E aquela sensação estava bem estranha. Quando ela levanta o lençol, tem um toco de madeira ali embaixo. E ela pensa que então aquilo queria dizer que talvez ele tenha encontrado alguém mais importante que ela. E aí a gente vai pra onde o Prota tá, né? Em outro lugar que parece até um cemitério. Enquanto olha sua janela do sistema, ele tá pensando que mesmo que ainda esteja no nível 1, depois de um dia cheio de absorção de sangue, os status dele parecem bem melhor. E agora a maior prioridade dele é aproveitar todas as oportunidades que ele vai ter para um combate real. Assim, consequentemente, ele vai subir de nível. E então ele vai conseguir finalmente se vingar. E aquele cemitério ali está repleto de energia yin. E do tempo dele, dos esquadrões de extermínio, ele sabe que aqueles lugares ali estão sempre cheios de monstros mortos-vivos. E ele só precisa de liberar um pouco de poder mágico, e assim, ele vai ser capaz de atraí-los para fora. E aí ele começa a fazer isso e pensa que agora ele vai ver do que é feito. Então, enquanto aquela energia começa a dissipar por todo lugar, vários tipos de auras começam a aparecer e alguém começa a dizer quem estava ali e quem se atreveu a atrapalhar o eterno descanso deles. E não, rapaziada, isso aí me pegou desprevenido. Até os fantasmas começou a aparecer aí, é bem gasoso, né, vamos dizer assim. E pelo jeito, nessa obra só vai ter as brabas, né? E até os fantasmas é bem brabo, né, vamos dizer assim. Uns fantasmas bem saudáveis pra quem tá morto. E essas são fantasmas sem rosto, monstros de nível 1. Pelo jeito, isso aí era umas mulheres saudável, mas com cara feia, né? Sabe a história do saco de pão? Deve ser isso. Só que aí, contra as minhas expectativas, elas já vão pra cima dele, querendo matar ele. E ele já lança os direitos iguais no meio da cara dela. Rapaz, e pelo jeito, fantasma nessa obra sangra. E enquanto ele dá esse catiripapo na cara dela, ele diz que um mero monstro de nível 1 pensa que pode matar ele. E aqueles fantasmas tão tudo indo pra cima dele, querendo matar ele. E ele tá descendo direitos iguais nela, né? Na boca do estômago de uma ali. E ele vai ganhando experiência enquanto arrebenta todas elas. Enquanto vai fazendo esse espancamento, ele vai subindo de nível. E cada nível que ele ganha 5 pontos de atributo. E agora tem até umas fantasmas correndo dele, né? Parece que elas estão fugindo. E nesse meio tempo ele ganha uma outra habilidade, o Flash Carmesim, que lhe permite que ele dê 2 corridas de curta distância em 5 segundos. E aí depois daquela chacina, ele tá ali pensando que então era assim que era lutar contra monstros sendo um despertado, e aquilo era realmente incrível. E agora ele tava no nível 8 e precisava de distribuir os seus pontos de atributo. E no meio daquela chacina, ele tá ali pensando, né, que ele agora não era o mesmo carregador que ele costumava ser. E o painel de status do Prota tá aí, rapaziada, e o cara ainda tem 40 pontos para distribuir. E aí ele pensa que, dada a situação atual dele, força, resistência e agilidade irão aumentar de acordo com as habilidades de combate dele.
Mas já que agora ele acabou de desbloquear uma habilidade baseada em agilidade, ele provavelmente nem vai precisar ficar distribuindo muitos pontos nesse status. Então ele pensa que focar na força e na resistência deve ser uma escolha melhor. Mas nesse momento alguma coisa aparece atrás do Prota ali e o sistema começa a informar que tem perigo. E quando nos é mostrado, tem um bicho gigante parecendo um ogro remendado com uma espada enorme na mão. E o nome desse negócio aí é Supervisor, que é um monstro de nível 2. Mas quando ele conclui aquele ataque que ele estava armando, ele acerta o chão e o Prota já até vazou. E agora eu fiquei confuso, né? Porque o Prota tá pensando que esse daí é um açougueiro de nível 2, não é supervisor não, mas o Mauá disse isso, viu? E aquele monstro mesmo, sendo bem pesado e massivo, ele era realmente bem rápido. Então uma corrente começa a vir pro rumo do Prota e ele pensa que além disso tinha mais um dele. E é claro, né, que ele desvia aquela corrente, acerta o chão e pelo jeito deu uma explosão ali, velho. E ele fica pensando que antes o nome do fantasma sem rosto aparecia na cor verde e ele não teve dificuldade nenhuma em lutar contra ele. Mas o nome do açougueiro está em amarelo e ele se pergunta se isso significava que aquilo era uma séria ameaça. Mas não importa o que isso significa, já que o destino deu a ele uma segunda chance, nada vai pará-lo. Rapaziada, esse segundo açougueiro que apareceu aí, pra mim é inspirado no Pudgy do Dota, viu? Me fala aí o que vocês acham no comentário. Mas é então que aquele monstrão começa a ficar com o olho brilhando em verde e ataca o Prota, que é claro, né, que desvia. E aí ele se aproxima rapidamente pra atacar um deles e mete-lhe a bicuda na cara dele. Só que aí ele percebe que aquilo é complicado, né, porque não tem como ele machucar eles, só com socos e chutes. E então ele tava no ar, só que eu tô falando que esse bicho aí é o Pudgy, rapaziada, porque ele joga corrente pra amarrar o Prota e provavelmente pra puxar ele, né? Só que no próximo frame o Prota já tinha sumido, porque o cara é o brabo. E ele tinha usado a sua habilidade, né, que deixa ele rapidão lá, rapaziada. Só que aqui apareceu com outro nome, né, Crimson Wineburn. Só que até então era Crimson Flash, mas vai entender, né? E o Prota pensa que aquilo foi por pouco. Aqueles dois se protegiam muito bem, o que os tornava um verdadeiro problema. Mas por sorte ele conseguiu pegar uma arma das costas do açougueiro mais cedo. Enquanto avança nas costas daquele maldito, ele pensa que com os pontos de atributo dele, contando que ele não transforma aquilo em uma luta prolongada, ele deveria ter poder suficiente para derrotá-los. Enquanto o Prota se aproxima, aquele monstro prepara um ataque, e quando ele aplica o golpe, o Prota consegue aparar facilmente. E ele pensa que ele nem estava assustado com aquele monstro, e ele tinha colocado 80% dos pontos dele em força, e se ele enfrentá-lo frente a frente até vai ser arriscado, mas ele pode vencer. Então ele reflete o ataque do monstro, que faz com que ele ande um pouco para trás até perdendo o equilíbrio. E em seguida o demente fica confuso procurando onde o Prota estava. E lá de cima só nos é mostrado alguma coisa brilhando. E o Prota perguntando onde que aquele idiota estava olhando. Enquanto ele tá lá preparando aquele ataque brabíssimo, ele diz que agora é muito tarde para reagir. Morra! Então ele aplica aquele golpe que entra no crânio daquele monstro, e instantaneamente ele consegue ganhar 5 pontos de atributo por subir de nível. E não uma só vez, rapaziada, 2 vezes. Enquanto o Prota ainda tá lá com a espada enfincada que nem Excalibur, ele diz que um monstro realmente fez ele subir de nível 2 vezes seguidas, e não era de se admirar que lutar contra oponentes fortes seja tão viciante. Rapaziada, eu concordo, porque todo jogo que eu jogo, principalmente RPG, no começo já coloca no insano difícil. E eu fiz isso com Bloodborne, demorei uma vida pra zerar. Mas é isso, né? De volta pra obra, o Prota chegou no nível 10 e ele ganhou uma nova skill. E uma tal de prisão de sangue. E aquilo ali invocava um pântano de sangue para desacelerar o inimigo. E ainda por cima lançava umas lâminas de sangue para causar um dano que era bem pesado. E como a gente já sabe, né, sobrou o nosso Pudgyzinho aí. E o Prota vendo, né, que ele tá bem do brabão, ele se aproxima perguntando o que tinha acontecido. E se por acaso ele tava chateado porque o amiguinho dele tinha morrido. E o Prota diz que o nome dele acabou de ficar verde. E pergunta se o monstro sabe o que aquilo significa. Que agora ele não era mais um oponente para ele. E o Prota vai mandá-lo para ficar com o seu amigo. E o monstro já vai com esse hook dele, mas o Prota já desvia com muita facilidade. E ainda comenta que esse monstro tá ficando lento. E o Prota pode até não ter muita experiência de combate, mas como um carregador, ele já assistiu a batalhas suficientes para saber como isso daí funciona. E na volta do Hulk e da corrente, ele só agacha e fala que a estratégia dele era muito fácil de resolver. E o Prota agora vai finalizá-lo com a sua nova habilidade e ativa sua prisão de sangue. E aquele monstro afunda nesse pântano de sangue até o joelho, e vários espinhos saem lá de dentro e fazem desse Pudgy um espeto de carne, enquanto aquele bicho tá indo de arrasta.
O sistema informa que o Prota subiu de nível e ganhou mais 5 pontos de atributo. E o Prota diz que mesmo que ele já saiba o que essa habilidade faz, vê-la em ação ainda dá arrepio nele. Afinal, aquilo ali era extremamente brutal. E o Prota ainda ganha o título de Matador de Mortos-Vivos. E ele fica impressionado. E quando esse título aí tá equipado, ele ganha mais 5 de dano contra esses inimigos mortos-vivos. E já no outro dia, o Prota tá ali olhando pro seu sistema. E ele diz que apesar daquilo ter sido arriscado, ele fez muito progresso em um único dia. Então valia muito a pena. E nesse ritmo, não vai demorar muito para ele alcançar aquele cara que traiu ele, aquele Shen Zizen. Então o Prota percebe uma notificação do sistema. E ela dizia que a quest diária do Prota agora estava disponível. E ele tinha que concluí-la rapidamente. Então o Prota fica um pouco sem entender o que é aquilo e se perguntando se aquilo ia dar para ele alguma recompensa adicional. E essa quest é o seguinte, que antes do próximo nascer do sol, ele tinha que absorver o sangue fresco de pelo menos um personagem do sexo oposto para desencadear a fusão sanguínea. Mas a gente já sabe que cada personagem do sexo oposto só pode acionar uma vez essa fusão sanguínea. Então o Prota vai ter que arrumar gente nova pra ele chupar um sanguinho. E além disso, ele vai ter uma penalidade se ele não conseguir resolver isso. E ele vai perder 5 pontos aleatórios de algum atributo. E aí o Prota vendo, né, isso tudo fica com essa cara de tapado aí. Afinal, ele já tinha tomado o sangue de todas as súcubas da vila ontem, e agora eles deixaram ele com essa tarefa que praticamente era impossível. Afinal, ele estava ali no meio do nada, né, onde que ele ia encontrar outra mulher. Mas então ele para pra pensar e fala, pera aí, aquelas coisas ali também não eram mulheres? E olha no chão, rapaziada, quem que vai rodar? E olha lá, hein, não quero saber de comentário bobo aí não, hein, seus atarados. E o Prota diz que mesmo que ela já tenha sido derrotado, ela é tecnicamente o fantasma feminino, certo? Ele se pergunta se isso aí conta como um personagem de sexo oposto. E olhando para essas montanhas, ele pensa que isso faz sentido. E já vai ali com o dentinho, achando que aquilo vai funcionar. E aí o sistema informa que o sangue do alvo está podre e aquilo ali era incapaz de acionar a fusão sanguínea. Credo, que nojo, o sangue já não é bom, imagina podre. Então ele se pergunta se aquilo ali é porque ela tinha morrido há muito tempo. Mas como tinha muitos fantasmas sem rosto por ali, ele pode tentar todos ver qual funciona. Mas aí ele sai fazendo a limpa e não vira nada porque todas elas aparecem a mesma notificação. E ele diz que aquilo era porque provavelmente elas estavam mortas, né? É sério, você jura? E porque o sangue delas não estava fresco. E ele começa a se culpar porque ele drenou todo o sangue das súcubos ontem. Eu também acho. Você devia ter aproveitado de outro jeito, seu babaca. Cara, deve ter alguns Prota que deve ter passado por castração química, não tem explicação. E aí ele começa a gritar que precisa de uma mulher e emanando essa energia brabíssima dele. O duro que não é porque a gente tá pensando, né? Caramba. E aí a gente vai lá pra um outro lugar, numa casinha ali que deve ser a que o Prota ia ficar. E eu tô imaginando isso porque a Nico tá ali na cama dele e tá dizendo que mesmo que o mestre Haoran não esteja ali, o aroma dele ainda permanece naquela cama. E deitar ali é como estar nos braços dele, é incrível. Essa menina é psicopata, velho. Mas então ela sente alguma coisa e senta rapidamente. E ela pensa que aquele sentimento era sobre o mestre Haoran. E provavelmente ele devia estar precisando dela agora. E mal sabe ela, né, que na verdade não, ele até precisa de uma mulher, mas uma mulher que ele ainda não mordeu ainda. Enquanto isso, em outro lugar, nos é mostrado uma Mercedona. E tem um cara ali falando com o motorista, dizendo que eles estão procurando um dia todo e ainda não encontraram nada. E pergunta se ele tem certeza que ele não entrou no caminho errado. E esse por sua vez responde que ontem tinha havido uma onda estranha de magia. E durou apenas um momento, mas ele tem certeza que tinha vindo daquela direção. E aquela mágica era diferente de tudo que ele já tinha visto. E deve pertencer a alguma espécie de monstro incrivelmente rara. E se eles levarem aquilo para a corporação, com certeza eles vão ser promovidos e vão ganhar um aumento. E aí o maluquinho do lado dele fala o óbvio, né, que ele disse que aquilo era raro. Então era óbvio que isso significava que eles não sabiam nada sobre aquilo. E se eles não conseguirem lidar com aquilo, eles estarão em sérios problemas. Mas aí no banco de trás, rapaziada, é lógico que tem outra gasosa. Ela diz que hesitar não combina com o espírito destemido da empresa deles. E pergunta se foi assim que a corporação treinou ele. Mas aí ele pede desculpa e diz que só estava preocupado porque eles não sabem nada sobre aquilo. E agora quem tá preocupado sou eu, vou ter que censurar esses trem tudo aqui, velho. E ela diz para ninguém se preocupar aqui, hein? Ela já tomou conta
de tudo na corporação. E com ela ali, nada vai acontecer com ele. Eu espero que ela tenha falado lá no YouTube também. E essa mulher tem um monte de cargo de não sei o que tem, de corporação disso e daquilo, de blá blá blá, mas o nome dela é Li Shui e é isso que importa. E com todo esse talento, ela diz que eles não são únicos que sentiram aquela magia surgindo, possivelmente. E eles precisam agir primeiro e atacar antes que qualquer outro faça isso. E aí, um tempinho depois, eles chegam de frente com o Prota, e vocês já sabem o que vai acontecer, né? E ele, percebendo que são humanos, já fica ali se perguntando se será que tinha uma mulher dentro do carro. Enquanto os dois que estavam na frente descem, o que estava no passageiro pergunta se aquele cara ali é o que eles estão procurando. E o motorista responde que sim, aquela é a assinatura mágica que eles estavam rastreando. E aquela era uma combinação exata, mas o nível de mágica era apenas por volta do nível 2, então não era muito forte. E quando o Prota vê que só tem homem ali, ele já dá aquela broxada, né? E ele pensa que, julgando pela situação ali, eles estão obviamente ali para caçar ele. E nesse momento o sapatinho desce do carro, rapaziada. E aquela Li Shui começa a dizer que, a julgar pela aparência, aquele ali é provavelmente um monstro do tipo vampiro, e é definitivamente raro. Mas é uma pena que é apenas um monstro de nível 2, e isso não vale nem o tempo dela. E aí ela manda eles pegarem ele, e quando acabarem, jogarem ele no carro e pronto. E o Prota já fica animado, né, porque agora sim tinha uma mulher real na frente dele, mas ela era uma despertada de nível ouro. E eu não expliquei aqui, mas ela era uma despertada de nível ouro de classe baixa. E não explicou exatamente na obra aqui como é que funciona esses sistemas de poder. Mas até agora apareceu o classe baixa e classe alta. Não tem uma classe média, né? E vendo isso, o Prota pensa que não tem como ele lutar com ela. E o título vermelho no nome prova isso. E até mesmo os subordinados dela são muito mais do que ele consegue lidar facilmente. E os dois são classificação bronze de classe alta. E ele pensa que ele não pode simplesmente sentar ali e esperar pra morrer. E de repente o Prota some de onde ele tá. E agora o nome da habilidade é Crimson Curse. Mas nossa senhora, cada hora é um nome, velho. Primeiro era Crimson Flash, depois era aquele nome todo doido lá. E o Prota aparece atrás da Li Shui e ela fica até confusa, né? E não entendendo por que o monstro de Tier 2 estava se movendo tão rapidamente. E ele já dá aquela agarrada nela e ela já dá aquela sentida na pressão. E quando ele percebe que ele tocou nos balão dela, ele fica até meio sem jeito, sem acreditar que ele tinha tocado ali. E aí ele se pergunta, velho, o que ele faz agora? Porque ele nunca esteve nessa situação. E os capachos ali ficam até pé da vida, né? E certeza que esses caras tá com inveja. E eles começam a gritar, xingando ele. Não dá nem pra narrar aqui porque é pesado, rapaziada. E aí ela toda vermelhinha começa a perguntar o que ele tava fazendo, qual que era a intenção dele e por que ele tava segurando desse jeito nela. E ele já colocando as suas presas pra fora já começa a pedir desculpa por aquilo, mas ele não consegue evitar. E aí ele lasca aquela mordida no cangote dela e o sistema informa que a quest diária dele foi completada. E além do cara ser pouco sortudo arrumando uma gasosa dessa, ele ainda conseguiu mais um de força. E aí eu acho que essa moça aí tava um pouco carente, porque ela começa a dizer desse jeito aí que vocês estão vendo, que ela viveu por muito tempo e nenhum homem jamais tinha tocado no corpo dela. E meio ofegante, ela começa a dizer pra ele não ir tão longe assim. E aí uma onda de energia sai do corpo dela que faz com que o Prota seja jogado pra longe. E ele bate as costas numa árvore e quando cai, ele começa a falar como assim ir tão longe. E ele nem acha que foi grande coisa assim. E ela estava agindo como se ela odiasse aquilo. E na verdade não era isso, certo? E é lógico que ele sabe porque o sistema mostrou pra ele, né, que a afeição dela aumentou em 30%. E ela começa a dizer que ele não só tocou nela, mas além de tudo ele deixou uma marca no pescoço dela e aquilo era imperdoável. E a única maneira que ela pensava em resolver isso era congelando ele até ele se tornar uma escultura de gelo. E aí o Prota dá uma zoada, né, meio que chamando ela de tsundere. E ela fazendo essa expressão aí, rapaziada, que eu não boto muita fé no que ela tá dizendo não. E ela diz, como você pode dizer tal bobagem? Eu não estou dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Aonde você viu uma coisa dessas? E o Prota já pensa, né, que parece que ele acertou. E se ela realmente não quer matar ele, então ele até pode ter a chance de escapar. Mas de repente o Prota percebe alguma coisa e tem a carta do Gambit vindo no rumo dele. Mas aí a Li Shui aparece na frente do Prota e pega aquela carta com muita facilidade. E toda Shadzinha ela já pergunta que tipo de covarde luta das sombras. E é pra pessoa sair e enfrentar ela
ela apropriadamente. Então, duas figuras aparecem do canto da floresta e um deles fala que ela é uma mulher bem fogosa, né? E que não precisa ficar tão brava e ele não queria fazer mal. E o baixinho de boné vermelho é o Yuen, que é da classificação ouro superior. E o de cabelo verde é o Zheng Zi, que é da classificação ouro inferior. E o do bonezinho vermelho, o Yuen, começa a dizer que ela estava parecendo muito hesitante, então ele resolveu ajudar ela a tomar uma decisão. E o do cabelo verde diz que já que eles não estão planejando matar o Prota, porque eles simplesmente não entregam ele ao centro de elite deles. E o Prota, vendo isso, já fica preocupado porque agora são mais dois oponentes com o nome vermelho diante dele. E aí ele até se pergunta por que estava todo mundo querendo ele morto naquele dia. E então o Lixue se posiciona, mandando eles esquecerem aquilo. E eles até podem ser desse centro de elite. Mas eles, do Red City Group, foram os primeiros a encontrarem o Prota, então ele é a presa deles. E entregá-lo está fora de questão. E olha a cara de bobo do Prota, né? E ele tá dizendo que aquilo tava certo. Só uma mulher bonita, nobre e fria como ela que merece ele. E aqueles dois ali não são nem dignos dele. E não dá pra julgar o Prota, né, rapaziada? Todo mundo aqui eu acho que ia concordar. E nisso a afeição dela até subiu pra 40%, rapaziada. Então ela diz que, concluindo, aquele cara ali pertencia ao Red City Group. E se eles ali quiserem ele, eles vão ter que enfrentá-la primeiro. E aí o Prota já diz que aquela é uma presença emocionante que ela tem. E só pela aura pura que ela tem, esses dois já estão perdidos pra ela. Puxando aquele saco, né? Que ele não é bobo nem nada. E não é que funcionou e a afeição dela subiu pra 45% agora. Mas o Prota não tem limite e ele vira pra aqueles dois que estavam acompanhando a nossa gasosa Lixue e fala que além disso, aqueles dois caras bonitões ali parecem bem fortes. Então não tem como eles perderem para aqueles dois caras mirradinhos ali que tava ali, certo? E os dois caem na lábia dele, né? Falando que ele tá certo. Então o do bonezinho fala que aquilo é uma vergonha e as negociações tinham fracassado. E ele manda o Zheng Zi ir adiante e atacar. Então ele avança e começa a dizer que eles deram uma chance. E agora a responsabilidade era deles. E ele joga aquelas cartas pro rumo da Lixue, só que ela defende facilmente, com sua aura de gelo e manipulando com apenas um dedo. Ela casta uma habilidade chamada Blizzard. E olha a elegância dessa gasosa, rapaziada. E enquanto o do bonezinho vermelho tá ali de boa dentro do seu escudo, o outro trouxa ali de cabelo vermelho tá se ferrando e tá até reclamando que não tá nem conseguindo se mover. Então o Yuen, que tá protegido, começa a explicar pra gente, né, que ela usa o Blizzard pra restringir os movimentos deles. E então ela vai criar uma situação de vantagem pra ela. Então isso aí era bem inteligente. E agora eles provavelmente encontraram um bom oponente. E a Lixue fica meio pé da vida ali, vendo que a neve dela derrete antes mesmo de chegar perto daquele anãozinho ali de boné vermelho. E ainda por cima, julgando pela forma que ele tá falando, ele nem pretende brigar. E se pergunta se ele está subestimando ela. E aí, usando todo o seu talento, e nossa senhora, que talento! Ela de repente alça um tipo de voo ali, ou não sei se ela pulou. E ela diz pros dois que estavam ali com ela, pra eles ficarem de olho no Prota, pra ele não escapar. Enquanto os dois confirmam, o Prota fica ali babando, né? Não sei se dá pra ver nada debaixo da saia, mas ele tá ali babando. E lá no céu ela começa a carregar uma magia e começa a castar essa magia chamada Ice Song. E uma rosa enorme de gelo aparece e ela joga pro rumo daquele cara de cabelinho verde, que fica ali tirando, achando que tá de boa e pergunta que piada que é aquela. E quem que luta usando uma flor? E pergunta se ela tá zoando com ele. E quando aquela flor chega, congela tudo, parece explodir pra todo lado. E os figurantes já ficam ali comemorando e babando o ovo da sua líder, né? E não dá pra julgar também, né? Não dá pra julgar. E quando nos é mostrada a silhueta no meio daquele cubo de gelo, aquele cara tá ali congelado e não consegue se mover. E o anãozinho do boné fica ali de boa, só dando uma zoada no amigo dele, né? Falando que ele tá em problemas agora. E ainda pergunta como que ele vai explicar isso pro pai dele quando ele voltar. E agora eu não entendi se esses dois é irmão ou se, tipo, é a tradução que tá meio errada, né? E pai seria tipo o líder, o padrinho, sei lá. E o problema pra ele é que ele foi derrotado por uma mulher. E, cara, se fosse eu não pensava assim não, viu? Principalmente porque a Lixue tá ali na frente dele. E é exatamente sobre isso que ela tá perguntando, né? Se tinha alguma coisa errada e se ele por acaso subestimava as mulheres.
então ele vai ser o próximo. Mas ele fica ali teimando, dizendo que ela não entende a situação. Mas então 3 flechas de coração aparecem ali do nada. E eu achei que fosse acertar o anãozinho, mas acertou os parceiros da Li Shui. E os caras viram pedra, rapaziada. Se eu não me engano, a boa Hancock tem uma habilidade dessa, não tem? E quando isso acontece, tanto a Li Shui quanto aquele Yuen, o anãozinho de boné vermelho, fica ali meio preocupado sem entender o que estava acontecendo. Mas eu vou explicar pra vocês aqui, rapaziada, o que tá acontecendo. O desenhista dessa obra não tem uma caneta nervosa, ele gosta de desenhar curva. Então quem que tá aparecendo aí, rapaziada? É claro que é a braba da Nico. E ela já corre dando um abraço fortíssimo no Prota, já cheio de coraçãozinho, chamando ele de Mestre Haoran, e que finalmente encontrou ele. E o Prota pergunta como foi que ela conseguiu chegar ali, e aquilo era incrível. E ela diz que ela sentiu que o Mestre Haoran estava precisando dela bastante. Então ela correu aqui rapidamente para ajudar a ele. E sempre que ela puder ser útil, ela vai vir correndo para dar tudo de si. E aí o Prota dá aquela moralzinha, né, falando que ter uma subordinada como ela era incrível. E ela toda lisonjeada diz que é uma honra. E olhando do lado da Li Shui, ela não tá gostando muito disso não, parece que ela até tá tremendo ali, será que é de ciúme? E eu acho que é, rapaziada, porque da perspectiva dela, ela tá ali perguntando pra si mesma se ela tava tremendo era de raiva, e se aquilo tudo era só porque os dois estavam flertando na frente dela. Mas então ela se afirma que não, aquilo era impossível, ela não é uma pessoa desse jeito. E isso só podia ser porque ela transformou os rapazes dela em pedra, só pode ser isso. Ela pensa nisso, né? Só que avança, falando pros dois pararem de flertar agora. Só que ela também pede pra transformar os amigos dela normal. Mas então o anãozinho mardito aparece na frente dela, falando que parece que ela tá escolhendo o oponente errado. E agora que ele atacou a galera dele, ela acha que vai sair livre. E ela só consegue pensar que ele é bem rápido. E ele dá-lhe direitos iguais no meio da cortada da Li Shui. E ele diz que não vai ser tão fácil assim. E a cortada sai capotando no meio da floresta. E o Prota vendo aquilo começa a pensar que aquele ali que era o poder de um ouro superior. E aquilo era muito forte. Nenhum líder de ouro inferior conseguiu resistir a ele, e a Nico e ele não vão ser pares. Só que o sistema tinha até mencionado que se a afinidade de um seguidor atingir 100%, uma recompensa secreta seria desbloqueada. E se o Prota quiser ter uma chance de sobreviver, ele deve apostar tudo agora. E a Nico ali tá pensando que o inimigo dela é bem forte agora, mas ela não pode recuar diante do Mestre Haoran. E o anãozinho começa a se aproximar, dizendo que ele veio até ali só por conta daquela besta de sangue, se referindo ao Prota. Mas incrivelmente, ele também tem uma sucubus como bônus agora. E aquilo não é nada mal, é uma sorte incrível. E se ele levar os dois de volta, o pai dele certamente vai ver ele de uma forma diferente. E eles não precisam ficar com medo, porque ele vai ser bem rápido e ninguém ali vai sentir dor. Então a Nico solta uma saraivada de flecha, e aquele cara começa a correr entre aquelas flechas facilmente e até entortando elas. E ele diz que aquilo é patético, e desse jeito ela nem vai conseguir fazer cócegas nele. E num instante ele já estava diante dela. Só que então o Prota aparece entre eles, e no próximo frame ele já tinha até sumido e ativado a sua Crimson Flash. E o anãozinho ficou pegando o ar ali, né, sem entender o que estava acontecendo, e fica inconformado como uma mera besta de nível 2 podia conseguir ser mais rápido que os olhos dele. E já ali com o Prota, né, ele tá ali todo galanteador com a Nico no colo. E eu sei que você está com inveja, mas pode parar, hein. E ele pensa que agora que ele já usou 2 vezes essa habilidade, ele não tem mais como escapar. E ele precisa receber a recompensa secreta antes que aquele cara perceba que ele está ali. Mas ele fica se perguntando por que a afinidade da Nico ainda não aumentou. Mas olhando pra Nico, ela tá meio sem jeito e tá pedindo desculpa, dizendo que ela é uma inútil. E ela tá falando isso porque o Prota precisou intervir pra salvar ela. Mas a partir de agora, ela vai trabalhar muito mais. Então ele se aproxima bem pertinho dela e fala que agora não é hora para desculpas. E o Prota vai se aproximando e tasca ali um beijo nela, rapaziada. Quem achou que esse Prota que não ia rolar nada nessa obra porque o Prota era babaca, o Prota até pode ser babaca, mas o sistema dá um jeito de colocar ele pra frente. Ô roteirista abençoado, hein, rapaziada? Roteirista abençoado. E agora a afinidade da Nico tá em 99%. E o anãozinho ali, que tá de longe vendo aqueles dois dando aquele amasso, já começa a ficar pé da vida. E ele já tá até achando que os dois só tão se escondendo só pra dar uns amassos mesmo. E ele começa a gritar, se ele tivesse chegado um pouco mais tarde, eles teriam começado a... Vocês sabem, né? Vocês tá ligado?
e grita que ele vai reduzir eles a cinzas. E o Prota já fica ali preocupado, né? Porque só falta 1%. E por que isso não tinha sido bastante? Enquanto o cara se aproxima ali, desejando que os dois morram, ele tá ali só desejando que isso vá logo e que chegue logo a 100%. Mas então um escudo aparece, impedindo que o anãozinho avance. E essa era a proteção extrema que foi usado lá pela Li Shui. E o anãozinho disse que só não matou ela ainda por causa do grupo dela, e não é pra ela se enganar. Mas ela diz que não é boba e sabe que ele nunca deixaria o inimigo viver. Mas de qualquer forma, aquele vampiro é a presa dela, e se ele quiser tocar nele, ele vai ter que passar por cima dela primeiro. Mas enquanto esses dois estavam aí discutindo, lá dentro daquela barreira, estava acontecendo o que a gente estava esperando. E a afinidade da Nico chegou a 100% agora. E quando aquele beijo acaba, ela pensa que o mestre beijou ela no meio da batalha. E agora ela estava se sentindo muito feliz com isso. E o sistema notifica que o Prota desbloqueou uma recompensa secreta. E ele obteve a permissão para usar uma habilidade chamada Bloodthirst Beak, mas apenas uma vez. E quando ele usa essa habilidade, ele consegue desbloquear todos os atributos e habilidades do Deus Demônio, obtendo desta forma um poder de combate incomparável, porém pelo limite de 10 minutos. E quando todo aquele poder explode do Prota, aquela barreira se quebra e aquela energia emana até o céu, se espalhando para todo lado. E é óbvio que agora os dois perceberam e ficam impressionados com o que estavam vendo ou sentindo. E o anãozinho diante do Prota ali deve estar até com o negócio trancando, né? E agora a gente vê aquela expressão que todo protagonista tem quando fica super overpower. E já dá aquela zoadinha, né? Perguntando se ele não iria transformar ele em pó e cinzas ou algo assim. Então é só ele ir em frente, o Prota tá ali esperando ele. E esse mano aí já começa a se perguntar o que era isso. E se tinha alguma coisa errada, porque aquele cara ali era uma besta de nível 2 apenas. E porque de repente ele tinha atingido esse nível terrível de poder. Então o Prota estende seu braço e diz: você não vai se mover. Eu até te deu uma chance, mas você não aproveitou. E o Prota usa uma habilidade chamada Mão do Capeta, e aquele cara começa a ser puxado por ele, sem entender o que estava acontecendo. E ele já até pega no pescoço do anãozinho, que fica até roxo. E esse por sua vez já começa a implorar pro Prota não matar ele. E ele até sabe que ele estava errado, mas ele só estava fazendo o que tinham mandado. E o Prota responde que antes ele não estava falando desse jeito. E o Chorume continua implorando aí, é lógico, mas eu não vou nem narrar esse monte de besteira que ele tá pedindo aí, tá falando. Ele tá, resumindo, ele tá babando um ovo, tá? E o Prota diz que aquela cena parecia muito familiar pra ele. E uma vez ele já tinha sido pego dessa forma, se referindo, pessoal, àquele primeiro capítulo lá no começo, na hora que ele foi traído pela galera lá antes dele morrer, você tá ligado, né? E tinha sido como se ele fosse um pedaço de lixo que pudesse ser descartado a qualquer momento. E se ele se lembra bem, aquele cara que pegou ele desse jeito era um cara que era registrado pelo Centro de Elite, que eu acho que é esse grupo desse anãozinho aí. Então isso faz com que seja extremamente difícil perdoar ele. E o emanando esse poder, joga esse anãozinho pra longe, como se fosse um pedaço de merda. E já lança um chama-gorfo no estômago dele, e o zóio desse anãozinho quase sai pra fora. E além de tudo, ele sai capotando no chão, até rasgando o solo, e vai em direção de uma pedra, e bate nela e quebra ela toda. Ah não era uma pedra não, isso aí era aquele bagulho de gelo que a Li Shui tinha feito. Mas eu tô aqui pensando, né, o outro mano que tava com ele não tava dentro desse negócio de gelo. E eu não sei, porque depois que a fumaça passa, esse maluquinho aí do boné vermelho tá ali no chão arrebentado e o parceiro dele não tá nem perto. E o Prota, com seu cabelão, fica ali vislumbrado com a sua força, né? Olhando pra sua mão e pensando se era desse jeito que era estar acima de todos. E o poder do Deus Demônio do sangue é realmente incrível. Ele não tá nem acreditando que ele realmente tá possuindo esse poder. E a Li Shui, vendo aquilo, tá impressionada também, se perguntando se esse daí ainda era aquele pequeno vampiro que mordeu ela há um momento atrás. E como ele tinha esse poder terrível escondido dentro dele. E aí ela chega até a se perguntar se na verdade ele estava deixando ela ganhar antes. A afinidade tinha que estar subindo aí, hein, rapaziada. Tô doidinho pra ver a afinidade dessa daí em 100%. Se bem que eu tô aqui imaginando que essa daí vai ser tipo a cereja do bolo, tá ligado? Isso aí vai acontecer lá pro meio da obra ou lá pro final. E a Nico, por sua vez, tá ali gamadinha, como sempre, né? Pensando que aquilo é inconcebível. E o Prota era verdadeiramente digno de ser o mestre
habilidade que ela escolheu. E só porque eu falei do cabelinho verde, ele apareceu destruindo tudo aquelas pedras de gelo. E ele tá achando ali que tá por cima, né? E diz que foi apenas um lapso momentâneo que deixou ele preso ali, mas felizmente ele conseguiu sair. E agora ele vai lutar sério. Mas quando ele olha pro lado, o Prota tá ali, né? Naquela pose embaçadona dele. E ele chega até a se perguntar, né? O que aquele cara tava arrumando com essa pose fodona. E de dentro da capa do Prota começa a sair um monte de morcego. E essa habilidade aí é a Red Storm. E esses morcegos do capiroto vai pra cima daquele cara que começa a achar aqueles morcegos nojentos. E eles estão causando várias lacerações nele, deixando ele todo machucado. Enquanto ele não consegue enxergar nada e tá desesperado. E do lado de fora nos é mostrado que ele fica todo envolto por aquelas sombras de morcegos. E quando eles se espalham, não sobrou nada dele. Quer dizer, até sobrou, né? Mas só é esqueleto, né? E enquanto aquele esqueleto cai no chão, o sistema começa a notificar o Prota que ele subiu de nível várias vezes. E pra ser mais preciso, foram 5 vezes. E o Prota pensa que esses inimigos de classe ouro conseguem dar uma boa quantidade de experiência. E essa habilidade aí, né, Red Storm, ele conseguiu desbloquear ela permanentemente, rapaziada, diferente dessa transformação embaçadona que ele tem agora. E eu tinha até esquecido desse doidinho que tá aí no chão, né, mas ele tá ali arrebentado e tá pedindo, pelo amor de Deus, pra perdoar ele. E o Prota se aproximando diz que não consegue nem ouvir ele e pede pra ele dizer mais alto. E é isso que ele faz, né, fica implorando pro Prota não levar ele de arrasta pra cima. E ele começa a dizer que o pai dele é o presidente do centro de elite, e se ele levar ele pra casa, ele vai dar a ele o que ele quiser. Ele só precisa não matá-lo. Mas aí o Prota se aproxima perguntando se ele quer mesmo ir pra casa, então ele vai ajudá-lo. E o cara resolve agradecer. Enquanto o Prota tá levitando ele, tá deixando ele bem alto, ele tá falando que o Prota é uma boa pessoa, uma grande pessoa. E em algum momento ele vai retribuir isto. Mas o Prota diz que ele não quer nenhuma retribuição. O que ele gosta é apenas de ajudar os outros. E deseja que ele tenha uma boa viagem. E lança o cara com toda a força. E o cara vai voando que nem a equipe Rocket, rapaziada. E ali Shue percebe que aquela ali é a direção da cidade J. Então isso queria dizer, né, que o Prota realmente mandou ele pra casa. Só que assim, é o seguinte, ele até mandou pra casa, só que olha isso aí, rapaziada, o cara já sai cortando até as montanhas no caminho. Eu duvido muito que esse cara vai chegar lá vivo. E se aproximando da cidade que nem um meteoro, ele atinge um prédio ali, velho. E como eu esperava, né, o Prota já começou a ganhar um monte de nível. E pelo jeito foram mais 5 também. E o Prota já pensa, experiência recebida. Então parecia que o cara tinha chegado são e salvo em casa. E o melhor de tudo, né, foi que o Prota subiu mais 5 níveis. E embora em teoria a experiência deveria ter sido maior ainda. Mas parece que quanto maior o nível, mais experiência é necessária para subir de nível, né? Mas isso é óbvio pra mim, esse idiota não jogou nenhum jogo na vida, não é possível. Então o Prota olha pro lado e a Shue já começa a ficar preocupada. E ela pergunta o que ele tava planejando fazer agora, e se agora era a vez dela. E ele no fundo, a Nico tá toda apaixonadinha, como sempre. Então o Prota chama a Nico e diz que ele tava curioso com uma coisa e vai precisar da cooperação dela. E é claro que a Nico fala que beleza, ela ajuda. E a Shue tá com o toba na mão tentando entender o que isso significa e se tem alguma coisa a ver com ela. Então o Prota ativa uma habilidade chamada Ressonância da Alma. E a Nico percebe que a sua energia tá se concentrando no peito dela. E parece que alguma coisa estava prestes a emergir. E então ela começa a perceber que tem alguma coisa estranha e nem ela mesma consegue acreditar. E começa a sair o cabo de espada ali dos balão dela, vamos dizer assim, né? E essa daí era a espada do Prota, velho. Mais especificamente a espada sagrada do mestre. E mano, ela tá falando umas coisas aqui que não vai dar pra eu narrar, né? Mas resumindo, ela tá dizendo pra ele devagar porque tá doendo, sabe? Aí vocês entendem o que vocês quiserem, rapaziada. Então o Prota se aproxima, pega naquela espada e começa a tirar. E ele explica que aquilo era o resultado da ressonância da alma. E ela não tinha nada com o que se preocupar. E ela só precisa se segurar um pouquinho. Quando ele tira aquela espada, toma ali a braba, rapaziada. Ele tá erguendo ela e tá ali pensando que essa ressonância da alma só pode ser ativada quando os seus seguidores atingem a afinidade máxima. E através dessa ressonância, um equipamento especial se materializa a partir do corpo desse seguidor. E essa daqui era a espada que a Nico tinha dado pra ele. A Bloody Blade Bredso. É esse nome aí, rapaziada. E a Shue, vendo aquilo, nem consegue acreditar que ele simplesmente puxou uma arma do peito da menina. E aí ela começa a dizer que com a força que ele tem, ele nem precisaria de uma arma pra derrotar ela, não é? E pergunta se ele realmente tá querendo usar essa espada só pra finalizar ela. Mas então ele faz um corte no ar com aquela espada e só diz que ela pensa demais. E mano, no próximo frame, a roupa da Shue foi inteira rasgada e ela só fica com as
roupas íntimas, né? E ela ainda não entendeu direito e começa a analisar a situação. E agora ela percebe que ela está inteira sem roupa. E dá um close aí, rapaziada. Embaixo, em cima, foi. E ela começa a gritar que isso é jogar sujo. Se ele vai matar ela ou destruir, é pra fazer isso logo. Por que ele tinha que fazer isso com as roupas dela? E ele começa a explicar que o que aconteceu antes foi um pequeno teste. E se ela não quiser acabar como eles, ela só precisa seguir ele até o pequeno bosque lá nos fundos. Afinal, ele tem uma coisa pra discutir com ela. Na minha época, rapaziada, a gente chamava pra ir lá pro corredor dos fundos, pro banheiro dos fundos, mas pro bosque dos fundos pra mim é novidade. Se bem que depende muito de onde você tá, né? É compreensível. E já debaixo das árvores, né, provavelmente no bosque, a Lixuê tá ali toda encanada, né, pensando que diabos que ele queria falar com ela, porque ela tava ali até agora e ele não tinha dito nada. E se ele fez ela vir para esse lugar isolado, sozinha com ele, isso era muito estranho. E o que será que esse maldito estava tramando? Mas então a perversidade passa na sua cabeça, né, e ela pensa, peraí, eu acho que eu entendi. Se ele poupou a vida dela antes e agora ele ainda não matou ela, só pode haver uma explicação. Ele com certeza tá apaixonadinho por ela e quer tirar vantagem da beleza dela. E mesmo ele sendo vampiro, ele está na verdade cercado apenas por energia demoníaca. Mas a aparência dele e a estrutura corporal não é tão diferente das de um ser humano. Mas se julgar pelos padrões de beleza comuns, ele provavelmente seria considerado um cara bem bonito. Pra mim não deu pra entender se isso é um elogio ou não. E bom, se ela for seguir a lógica, né, o que vem a seguir, com certeza vai ser... E aí nos é mostrado, né, a imaginação dela, né, o que ela tá imaginando, rapaziada. Vou deixar aí pra vocês verem. Então o Prota bate a mão na árvore, meio que dando aquela prensada nela, na parede, né, e ela pensa que agora ele vai começar. E se pergunta inconformada se realmente a primeira vez dela vai ser com um vampiro. Isso com certeza é bem imoral. Então o Prota se aproxima dela e começa a dizer para ela repetir tudo que ele disser de agora em diante. E abre aspas, subordinada Lixuê, jura lealdade eterna a você. Por toda a eternidade, eu nunca o trairei. Essa daí foram as palavras que a Nico disse, rapaziada, quando jurou lealdade ao Prota. E a Lixuê, meio confusa, pergunta o que aquilo queria dizer. E pergunta se aquilo era um tipo de joguinho que ele gostava de fazer. Mas o Prota friamente só responde que não deixou ela viver só para questionar as ordens dele. E ela só tem que obedecer. E é claro, né, que meio encurralada ela faz isso na hora e repete. E pergunta se ele tá satisfeito. E o sistema notifica que ele conseguiu um segundo seguidor e ele pode checar os detalhes dela agora. E tá aí os status da Lixuê, rapaziada. Se tem uma coisa que me deixou curioso foi essa idade dela aí de 24 anos. Eu tava esperando que ela fosse bem mais velha, mas tudo bem. Então o Prota se aproxima dela, né, falando que ela fez muito bem e ele estava satisfeito. E ela já começa a ficar assanhadinha, pensando que ele estava bem próximo, o que ele estava fazendo. E se perguntando se ele ia beijar ela. E ela começa já a dar aquela fechadinha no olho, pensando que esse era o primeiro beijo dela. E será que o que viria em seguida era... Sabe? Você sabe, rapaziada, o que ela tá imaginando, né? E ela pensa que mesmo que ela já tenha visto isso antes, isso é muito rápido. Então o Prota para e fala que beleza, o tempo acabou e a recompensa terminava ali. E ela fica ali toda cabisbaixa, né, perguntando se ele terminou. Uai, mas e o resto? Ai, que ódio desse Prota. E ele só fala pra ela que os dois subordinados dela já devem recuperar a mobilidade muito em breve. E assim ela vai poder levá-los embora. E se aproxima dela dizendo pra ela não dizer nada sobre ele a ninguém, entendeu? E ela responde afirmativamente, é claro, né? E ele sai falando que ele não tem mais tempo a perder com ela. E ela ainda com todo esse talento de rendinha aí, só pede pra ele esperar. Ele para olhando pra trás e pergunta do que ela precisa. Então ela diz que se os companheiros dela vêm daquele jeito, vai ser muito estranho. E pede uma ajudinha com isso. E no próximo frame nos é mostrado que o Prota deu as roupas dele pra ela. E ela pensa que ainda consegue sentir o calor dele e o aroma que estão incorporados no tecido. E aquilo pra ela era uma coisa muito íntima. E na hora a afinidade já sobe pra 50%. E ela pensa que tá morrendo de vergonha enquanto esse olhinho dela aí tá cheio de coração. E o tempo depois, à noite, olha só esse céu, rapaziada. Que bagulho bem desenhado. Dá vontade de colocar isso aí na área de trabalho do meu computador. Eu vou falar a real, eu achei que tem vários quadros aqui que estão um pouco mal desenhados, principalmente no primeiro capítulo. Mas por outro lado, o desenhista gosta muito de desenhar algumas paisagens e algumas modelos, né, vamos dizer assim. E agora a gente tá na Vila Sucubus.
E o Prota tá ali sentado na cama dele, olhando para aquele monte de janela do sistema. E ele tá dizendo que hoje muitas coisas aconteceram. E ele não só chegou ao nível 21, mas ele também conseguiu liberar um monte de skills. E ele se sente incrível, se tornando mais forte. E ele vai precisar continuar se forçando para ficar mais forte. Mas então o sistema convenientemente mostra uma notificação para ele dizendo que ele chegou no nível 21. E agora ele pode desafiar a Arena do Sangue. E pergunta se ele quer participar desse desafio. E para resumir esse textão aí, ele não vai ganhar nem experiência e as feridas deles também não vão ser curadas quando ele subir de nível ou sair do desafio. Porém, vale a pena porque as recompensas são bem altas. E ele diz que isso significa que não importa se ele vai ganhar ou perder, qualquer ferimento que ele receba não vai cicatrizar. E é claro que se ele se machucar, isso vai afetar o ritmo em que ele sobe de nível. Então, se ele pensar logicamente, seria melhor esperar até chegar a um nível mais alto antes de tentar. Mas depois de conseguir tanto progresso, ele acha que esperar vai ser uma tortura. Então ele se levanta da cama rapidamente e pede para abrir a Arena de Sangue. E ele fala que dizem que riqueza e poder só são obtidos assumindo riscos. E agora ele não tá nem se importando com mais nada. Só que a continuação dessa treta aí, rapaziada, fica pro próximo vídeo. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu like se você gostou. Comenta aí também todas as suas opiniões. O que você achou dessa obrinha? O que eu achei boa demais, hein? E como eu já disse, né, ela ficou um pouco mais curta, mas se bem que nem tão curta assim, mas ficou um pouquinho mais curta. Porque eu preciso testar, né, vou fazer o upload, vou testar, vamos ver como vai ser. E aí eu vou trazendo as continuações, fechou, rapaziada? Aquele abraço e tamo junto, tchau!